Imagina compor mais de 600 obras e morrer tão pobre, mas tão pobre, que foi enterrado numa vala comum, sem nenhuma lápide com seu nome. Eles morreram na miséria, mas hoje são lendas imortais. Vamos desenterrar essas histórias agora? Sério, a vida desses caras foi mais dramática que qualquer novela das 9 que você já assistiu. Primeiro na nossa lista, Wolfgang Amadeus Mozart. O cara era um prodígio absurdo. Composto a primeira sinfonia com apenas 8 anos de idade. 8 anos! Eu com essa idade mal sabia amarrar os sapatos direito. Ele se tornou uma celebridade, o popstar do século XVIII. Ganhava rios de dinheiro, mas tinha um pequeno problema. Gastava mais do que ganhava. Era um verdadeiro esbanjador. Perucas caríssimas, roupas de luxo, festas que duravam dias. Sim, o Mozart era praticamente a ostentação da sua época. Mas a vida cobra e a dele cobrou cedo. Ele morreu com apenas 35 anos, provavelmente de uma febre reumática aguda que varreu Viena. E o final? Trágico. Sem dinheiro para um funeral decente, foi jogado em uma cova coletiva, anônima. Até hoje, ninguém sabe ao certo onde estão os restos mortais de Mozart. O crânio dele? Um mistério que perdura há séculos. Agora, vamos falar de um cara que era o oposto do Mozart em termos de estilo de vida, mas igualmente genial. Johann Sebastian Bach. Se Mozart era o rockstar, Bach era o pai de família, literalmente. Ele teve 20 filhos, isso mesmo, 20! Imagina a gritaria em casa! Bach era um homem devoto, trabalhador, que passava a maior parte da vida como organista de igreja. E apesar de hoje o nome dele ser sinônimo de música clássica, na sua época ele não era tão famoso assim. Perto do fim da vida, ele ficou cego após 2 cirurgias oculares mal-sucedidas. E o pior, depois que ele morreu, sua música foi considerada antiquada, fora de moda. Por quase 80 anos, Bach foi praticamente esquecido. Foi só em 1829 que o compositor Felix Mendelssohn resgatou sua obra e o mundo finalmente percebeu a genialidade que tinha perdido. E tem uma curiosidade engraçada. Se fosse hoje, Bach talvez fosse cancelado por plágio, porque ele copiava dele mesmo. Ele era mestre em reciclar suas próprias melodias, dando uma nova roupagem a temas antigos. Um verdadeiro produtor de trap do período barroco, sempre remixando seus próprios sucessos. Continuando nossa turnê pelos gênios incompreendidos, chegamos em Franz Schubert. Esse aqui é o rei da bad vibe, o poeta da melancolia. Schubert era absurdamente prolífico. Em sua curta vida, ele compôs mais de 600 canções, além de sinfonias, sonatas, óperas. O cara não parava de escrever. O problema é que ninguém dava a mínima. Ele era tímido, não tinha os contatos certos e vivia na sombra de gigantes como Beethoven. Durante toda a sua vida, ele conseguiu realizar apenas um único concerto público dedicado inteiramente às suas obras. Ele era basicamente o compositor fantasma da época, escrevendo músicas incríveis que pouca gente ouvia. Morreu aos 31 anos de sífilis, sem nunca ver o sucesso estrondoso que sua sinfonia inacabada faria no futuro. Ele criou uma das peças mais famosas da história e morreu sem saber disso. É ou não é de cortar o coração? E essa tragédia do reconhecimento pós-túmulo não para por aí, não. Hildegard von Bingen, uma freira alemã do século XII, uma visionária que compunha músicas divinas, escrevia sobre medicina, teologia, uma mulher muito à frente do seu tempo. Mas quem ouvia falar dela fora dos muros do convento? Ninguém. Ela só foi redescoberta e aclamada como uma das pioneiras da música ocidental mais de 800 anos depois da sua morte. 800 anos! Então, qual é a moral dessa história toda? É que o sucesso em vida não é a única medida de grandeza. O reconhecimento pode demorar e, às vezes, ele só vem quando a gente já não está mais aqui para ver. A sua obra, a sua criação, o seu legado, isso sim pode te tornar imortal. E essa história me faz pensar, será que hoje, agora mesmo, existem gênios anônimos entre nós? Artistas incríveis que estão criando coisas revolucionárias, mas que o mundo ainda não descobriu? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo um nome de um artista que você ama e que acha que merecia muito mais reconhecimento. E claro, se você curtiu desenterrar essas histórias com a gente, segue o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!